Quando olhamos para o céu à noite, vemos bilhões de estrelas e trilhões de planetas orbitando apenas na nossa Via Láctea. Estatisticamente falando, a imensidão do cosmos deveria estar simplesmente transbordando de vida inteligente de luzes de transmissões. Mas, quando apontamos nossos telescópios e radiotelescópios mais potentes para o vazio cósmico, o que a gente ouve? Silêncio. Uma quietude total. E se esse vazio não for um sinal de que estamos sozinhos, mas sim um aviso aterrorizante? Hoje, nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais fascinantes e assustadores da ficção científica moderna, a teoria da floresta sombria. E isso nos leva à raiz de toda essa inquietação, que é o famoso paradoxo de Fermi. É uma contradição lógica simples, mas brutal. O universo é incrivelmente antigo, tem aí cerca de 13,8 bilhões de anos e é colossal em tamanho. Pela lógica das probabilidades, civilizações alienígenas deveriam ter tido tempo de sobra para surgir, desenvolver viagens interestelares e colonizar galáxias inteiras. Então, onde está todo mundo? Existem dezenas de respostas para esse paradoxo, desde a raridade da vida complexa até a autodestruição das sociedades avançadas. Mas a obra do autor Cixin Liu nos apresenta uma alternativa que gela a espinha. Talvez o universo não esteja vazio, talvez ele esteja apenas em silêncio, por puro medo. Para entender exatamente o motivo desse silêncio de arrepiar, a gente precisa mudar nossa perspectiva, sair da curiosidade astronômica e ir para uma lógica bem fria e calculista. Vamos para a nossa primeira sessão, Sociologia Cósmica, as regras do jogo. Esse é o alicerce teórico criado por Cixin Liu, que é a tentativa de aplicar regras de sobrevivência a qualquer forma de inteligência em uma escala galáctica. A ideia aqui é que a complexidade do universo pode ser simplificada em duas regras que não mudam. O primeiro axioma diz que a sobrevivência é o objetivo número 1. Acima de qualquer coisa, uma civilização quer continuar existindo. O segundo axioma lembra que civilizações crescem, se expandem e consomem, mas a quantidade de matéria e energia no universo é finita. É literalmente como uma festa onde não param de chegar convidados, mas a pizza na mesa é uma só. Inevitavelmente vai rolar uma competição impiedosa por esses recursos limitados. E aí esbarramos em um problema monumental. Se a competição é inevitável, por que não podemos simplesmente conversar, negociar e dividir os recursos? A resposta é a cadeia de suspeita. As distâncias astronômicas tornam a comunicação em tempo real impossível. Uma mensagem pode levar milênios para chegar. Se uma inteligência detecta a outra no escuro do espaço, é impossível saber se o vizinho cósmico é pacífico ou hostil. E mais, mesmo que uma civilização seja boazinha, ela não tem como saber se a outra vai acreditar nisso. É um ciclo infinito de paranoia, ditado pelas leis da física. No espaço profundo, a dúvida não dá apenas um frio na barriga, ela é letal. E, para piorar, temos o grande acelerador dessa paranoia toda, a explosão tecnológica. A gente tem a mania de pensar no progresso como uma linha reta, constante e bem lenta. Mas em uma escala de tempo de bilhões de anos, o avanço tecnológico acontece de forma explosiva. Uma civilização que hoje possui apenas tecnologia da Idade da Pedra pode, em alguns séculos, dar um salto e dominar armas de destruição estelar. Ou seja, aquela civilização vizinha inofensiva de hoje pode virar uma ameaça mortal em um piscar de olhos cósmico. Então, quando a gente junta tudo isso, a necessidade de sobrevivência, a falta de recursos, a impossibilidade de confiar em quem está longe e o medo de saltos tecnológicos repentinos, chegamos à parte mais tensa da nossa análise. Vamos à seção 2, a floresta sombria, o universo como um caçador. Essa citação maravilhosa captura perfeitamente o terror da obra. O universo não deve ser visto como um oceano convidativo cheio de aventuras, mas sim como uma floresta densa e muito escura. Cada estrela que brilha pode abrigar um caçador mortal caminhando silenciosamente, prendendo a respiração. Se esse caçador acende uma lanterna, quebra um galho, ou, no nosso caso, se ele manda um sinal de rádio para as estrelas, ele revela onde está. E nessa floresta, revelar sua posição é assinar a própria sentença de morte. Essa dinâmica cria um equilíbrio de Nash macabro. Não se trata de crueldade ou de uma natureza maligna. Trata-se de pura matemática de sobrevivência. Ao detectar um sinal, o caçador não pode ligar e perguntar se a outra pessoa vem em paz. A cadeia de suspeita torna a dúvida perigosa demais. Ele tem que atirar primeiro. A única forma de garantir a própria sobrevivência é aniquilar a outra civilização imediatamente. É por isso que o universo está em silêncio. Aqueles que gritaram já foram eliminados. Os que sobraram são os que aprenderam a se esconder na escuridão. Mas como essa teoria funciona na prática dentro da história de Cixin Liu? Vamos para a seção 3. O Projeto Barreiras e a defesa desesperada da humanidade. Na trama, a Terra descobre que vai ser invadida pela civilização de Trisolares.
E o pior, os inimigos usam supercomputadores subatômicos chamados de sótãos para travar nossa ciência e vigiar cada palavra e arquivo no planeta. Não existem mais segredos físicos. Com uma vigilância inimiga é absoluta, a ONU cria o Projeto Barreiras. 4 indivíduos recebem recursos quase ilimitados para criar planos de defesa, com uma condição fundamental: os planos verdadeiros só podem existir dentro de suas próprias cabeças. E as ideias são extremas. Tyler queria sacrificar frotas humanas inteiras. Rei Dias planejava usar bombas nucleares para jogar Mercúrio contra o Sol e destruir o sistema solar. Hines optou por lavagem cerebral para forçar a humanidade a fugir para o espaço. E Luoji, o protagonista, foca em algo muito maior, que se tornaria a aplicação prática da teoria da Floresta Sombria. Mas antes do plano de Luoji entrar em ação, a humanidade leva um belo choque de realidade. 200 anos se passam. A gente avança na tecnologia e desenvolve um otimismo cego de que nossa frota é imbatível. E então, Trisolaris manda uma única sonda, pequenininha, em formato de gota. Em menos de 1 hora, ela simplesmente aniquila quase todas as nossas naves espaciais na velocidade de um raio. A força bruta provou ser totalmente inútil contra uma superioridade tecnológica esmagadora. É bem nesse momento de desespero absoluto que Luoji faz sua jogada de mestre. Ele compreende aquelas regras da Floresta Sombria e cria um interruptor de homem morto. O plano dele não era derrotar os Trissolarianos da bala. Em vez disso, ele ameaça transmitir a localização exata do planeta inimigo para todo o universo. Como a Terra e Trisolaris estão super perto cosmicamente, atrair os caçadores da floresta destruiria os 2 mundos. É a doutrina da destruição mútua assegurada, mas em uma escala intergaláctica. Morrendo de medo dos caçadores desconhecidos, os Trissolarianos são forçados a recuar. Toda essa história constrói um thriller filosófico sensacional. Mas será que essa teoria sobrevive a uma análise científica no mundo real? Vamos para a nossa 4ª e última sessão, Choque de Realidade. Vamos analisar de forma bem imparcial o que os pesquisadores dizem sobre isso. Para equilibrar a genialidade da obra, é fundamental observar as críticas científicas e sociais. Do ponto de vista da física, existem imprecisões claras. Por exemplo, os astrofísicos apontam que o Sol não funcionaria como um amplificador de rádio gigante e as bombas de Rei Dias jamais teriam massa suficiente para mover Mercúrio. Mas a crítica mais forte é mesmo a sociológica. Muitos especialistas argumentam que a teoria da Floresta Sombria é puramente nihilista. Na natureza, embora exista predação, nós vemos incontáveis exemplos de simbiose e cooperação biológica. Tratar a aniquilação como a única saída lógica ignora completamente os benefícios evolutivos da colaboração, que inclusive foi o que ajudou a vida complexa a florescer no universo em primeiro lugar. Apesar dessas críticas super válidas, a semente da dúvida fica plantada. A humanidade tem gritado sua presença para o cosmos há décadas, emitindo nossa localização exata em um mapa galáctico. Se a metáfora da Floresta Sombria estiver minimamente certa, nós somos como uma criança pequena que acende uma fogueira gigantesca no meio de uma floresta escura, sem ter a menor ideia de quem está observando das sombras. E fica a grande reflexão para encerrarmos a análise de hoje. Devemos continuar estendendo a mão na esperança de encontrar vizinhos amigáveis? Ou o silêncio a única forma de garantir o nosso amanhã? Deixem nos comentários o que vocês acham que a humanidade deveria fazer. Se inscrevam no canal e continuem olhando para as estrelas, mas talvez com um pouquinho mais de cautela. Até a próxima análise!